Susanna Wesley, a arquiteta de almas e mãe do metodismo. Susanna Wesley, nascida como Annesley, é uma das figuras mais notáveis e influentes da história cristã dos últimos 400 anos. Embora nunca tenha pregado de um púlpito oficial fundado uma igreja ou escrito um livro para publicação, sua influência exercida através de sua fé inabalável, intelecto aguçado e disciplina notável, moldou diretamente os fundadores do metodismo, seus filhos, John e Charles Wesley. Sua vida, marcada por dificuldades, tragédias e uma profunda devoção, serve como um testemunho do poder de uma vida consagrada. Susanna nasceu em 20 de janeiro de 1669, em Londres, Inglaterra. Sua origem é, por si só, notável. Ela era a 25ª e última filha do Dr. Samuel Annesley, um dos mais respeitados pregadores dissidentes ou não conformistas de sua época. Os dissidentes eram protestantes que, por razões de consciência, se separaram da Igreja Anglicana, a igreja oficial do Estado. Crescer neste ambiente proporcionou a Susanna uma educação e uma formação espiritual incomuns para uma mulher do século XVII. Seu pai acreditava na educação para suas filhas, e Susanna tornou-se uma jovem de conhecimento formidável. Ela aprendeu latim, grego e francês, e era versada em teologia, lógica e metafísica. Desde cedo, Susanna demonstrou uma mente independente e convicta. Aos 13 anos, após estudar intensamente a controvérsia entre a Igreja Anglicana e os dissidentes de seu pai, ela tomou a decisão surpreendente de deixar a tradição de sua família e se juntar à Igreja Anglicana. Este ato de independência intelectual e espiritual seria uma marca registrada de toda a sua vida. Em 1688, Susanna casou-se com Samuel Wesley. Ele também vinha de uma família dissidente, mas, assim como Susanna, havia se juntado à Igreja Anglicana. Samuel era um clérigo, poeta e acadêmico, mas terrivelmente incompetente em finanças. O casal se estabeleceu na reitoria de Epworth, uma pequena e pobre paróquia rural, onde viveriam a maior parte de suas vidas. A vida em Epworth foi uma sucessão de provações. Pobreza extrema. O salário de Samuel era insuficiente, e sua má administração financeira os mantinha constantemente endividados. Em uma ocasião, Samuel foi preso por uma pequena dívida, deixando Susanna sozinha para cuidar da família. Tragédia familiar. Susanna deu à luz 19 filhos, mas apenas 10 sobreviveram à infância, uma estatística dolorosa, mesmo para a época. Isolamento e conflito. A família Wesley frequentemente enfrentava a hostilidade dos paroquianos locais, que eram rudes e, por vezes, violentos. Uma das histórias mais famosas da família, que Susanna contaria por toda a vida, foi o incêndio que destruiu completamente a reitoria em 9 de fevereiro de 1709. No meio da noite, a família acordou com a casa em chamas. Todos conseguiram escapar, exceto o pequeno John Wesley, de 5 anos, que ficou preso em um quarto no andar de cima. Em um ato desesperado, um vizinho subiu nos ombros de outro, conseguiu alcançar a janela e puxar o menino para fora momentos antes de o telhado desabar. Susanna acreditou firmemente que Deus havia poupado seu filho para um propósito especial. Ela frequentemente se referia a John como um tição tirado do fogo, uma referência bíblica de Zacarias 3:2. Esta convicção marcou profundamente John e o impulsionou em seu ministério futuro. O aspecto mais célebre da obra de Susanna Wesley foi a educação de seus filhos. Diante do isolamento de Epworth e da falta de escolas adequadas, ela transformou sua casa em uma academia. Sua abordagem era rigorosa e metódica, o que, sem dúvida, inspirou o nome metodismo anos mais tarde. Suas regras incluíam: 1. Disciplina da vontade. Ela acreditava que a primeira tarefa era quebrar a vontade da criança, ensinando-a a obedecer à autoridade dos pais para que mais tarde pudessem obedecer a Deus. 2. Rotina estrita. As crianças aprendiam a chorar baixo. As refeições eram pontuais. O dia era estruturado com horários para oração, estudo, tarefas e recreação. 3. Educação formal. O ensino formal começava aos 5 anos. Cada criança tinha 6 horas de aula por dia. Susanna dedicava 1 hora por dia para conversar individualmente com cada um de seus filhos sobre suas vidas espirituais. Em 1712, enquanto Samuel estava ausente em Londres por um longo período, Susanna percebeu que o substituto que ele havia deixado era um pregador fraco,
e a fé do povo estava se esvaindo. Ela começou a realizar reuniões de oração e leitura de sermões em sua cozinha nas tardes de domingo, apenas para sua família. A notícia se espalhou, e os vizinhos começaram a participar. Logo, mais de 200 pessoas lotavam a reitoria, e muitos relatavam transformações espirituais. Quando Samuel soube, ficou alarmado e pediu que ela parasse, pois não era apropriado para uma mulher liderar tais reuniões. A resposta de Susana, em uma carta, é uma poderosa defesa de seu ministério e revela sua coragem teológica. Se o senhor ainda acha conveniente dissolver esta assembleia, não me diga que deseja que eu o faça, pois isso me isentaria da culpa. Mas me ordene a fazê-lo em termos expressos e claros. Depois disso, ficarei satisfeita em saber que, apesar de minha profunda convicção de ter feito o melhor serviço ao meu Senhor, não serei responsabilizada pelas almas que possam perecer por falta de conhecimento, mas que o Senhor deverá responder a Deus por elas. Samuel cedeu, e as reuniões continuaram. A influência de Susana não se limitou à infância de seus filhos. Mesmo quando John e Charles estavam na Universidade de Oxford, eles se correspondiam constantemente com a mãe, buscando seus conselhos sobre questões teológicas profundas. John, em particular, considerava a sua conselheira teológica mais confiável. Foi ela quem o ajudou a refinar conceitos como a justificação pela fé e a santificação. Ela escreveu manuais de teologia, meditações e comentários sobre o credo apostólico exclusivamente para a educação de seus filhos. Após a morte de Samuel em 1735, Susana ficou sem casa e passou a viver com seus filhos. Seus últimos anos foram passados em Londres, na The Foundry, a primeira capela metodista de John Wesley. Ali, ela pôde testemunhar o início explosivo do movimento metodista, um fruto direto da fé e da disciplina que ela havia semeado décadas antes. Susana Wesley morreu em 23 de julho de 1742. Em seu leito de morte, ela reuniu seus filhos e lhes deu uma última instrução, um relato final de sua fé inabalável. Ela foi sepultada em Bunhill Fields, em Londres, um cemitério para dissidentes, do outro lado da rua de onde hoje se encontra a Capela de Wesley. O legado de Susana Wesley é imenso. Legado direto. Ela deu ao mundo John Wesley, o organizador e cérebro do metodismo, e Charles Wesley, o autor de mais de 6.000 hinos que definiram a teologia e a adoração do movimento. Princípios metodistas. Sua ênfase na disciplina espiritual, na responsabilidade pessoal, no estudo metódico das Escrituras e na experiência de uma fé viva e calorosa, tornou-se a espinha dorsal do metodismo. Educação cristã. Seu modelo de educação domiciliar e discipulado intencional continua a inspirar educadores cristãos em todo o mundo. Modelo de liderança feminina. Em uma época que restringia severamente o papel das mulheres, Susana demonstrou uma liderança espiritual e intelectual formidável dentro de sua esfera de influência, expandindo-a quando necessário, não por ambição, mas por um profundo senso de responsabilidade diante de Deus. Susana Wesley nunca buscou fama, mas sua fidelidade no pequeno espaço de seu lar em Epworth gerou um dos maiores movimentos de avivamento da história da Igreja. Ela é, com toda a justiça, lembrada como a mãe do metodismo.